Olá, pessoas, espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Kelvin Souza e hoje a gente dá início, aí à dinâmica climática, falando aí da unidade 3, capítulo 2, tá? Coloquem a apostila de vocês na página 224 e hoje a gente está dando aqui continuidade ao nosso conteúdo de geografia, tá certo? Pessoal, as pessoas que não estão enviando as atividades, por favor, separem um momento para olhar quais foram, tá tudo anotadinho lá no Classroom, tá? Essa semana eu tive recebendo umas atividades de uns alunos que não estavam fazendo, vocês podem continuar enviando as atividades. É importantíssimo que vocês enviem essas atividades para que eu consiga ter um controle, tá certo? Controle dos alunos que estão fazendo, dos que não estão, tá? Vocês estão vendo que à medida que vocês vão enviando, as mensagens para o meu e-mail, eu estou devolvendo. Se tem alguma correção para fazer, eu estou enviando aí a correção junto, tá? Então, não deixem de forma nenhuma de estar enviando aí esse conteúdo para o tio Kelvin, tá bom? A nota, a avaliação de vocês depende disso. E aí, tá? Para essa semana agora, se vocês tiverem alguma dúvida, Tiveram aí alguma dúvida em relação ao TD, as questões do TD, fala comigo, tá? E a gente bola uma aula para resolver só o TD, para você ver onde foi que você acertou, para você ver onde foi que você errou, tá? É só deixar na caixinha de comentário aí do Google Classroom que a gente bola uma aula a mais. Se você está com um conteúdo específico mais complicado, você não está conseguindo fixar bem aí o conteúdo, não tem problema. Você fala para mim que eu consigo aí sanar e tirar as tuas dúvidas a partir disso. O que eu preciso é que vocês me deem um retorno, tá? Eu estou notando que o número de pessoas que está participando aí do nosso momento do Plantão Tira Dúvidas é muito pouco, tá? Nós temos um número X de alunos e quando eu vou lá olhar no YouTube, apenas uma parcela pequena assistiu, ou então não assistiu o vídeo todo. E aí eu queria saber o porquê, pessoal. Vocês precisam assistir o vídeo todo, porque às vezes você está com dúvida numa besteirinha que você adiantou alguns segundos, que você adiantou um minuto porque achou que 20 minutos era tempo demais. E não é. Tudo que a gente está falando aqui é importante. O horário já foi reduzido, tá? Para que não sobrecarregue você. Mas você não pode estar, por exemplo, avançando o vídeo de determinado professor, tá? E isso não é o que está acontecendo só comigo, mas com todos os outros professores. E a gente não tem como diminuir. 20 minutos já é o limite mínimo, entendeu? Às vezes, quando eu me empolgo mais, eu falo aí 25, 24 minutos, mas entendam isso, tá certo? A gente está fazendo tudo isso, todo esse esquema grandioso para o bem de vocês, tá? Então, é importante que vocês deem um retorno para a gente. E, de preferência, o melhor retorno possível, tá? Então, sem mais delongas, hoje a gente fala de dinâmica climática. E, para isso, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. O que é que você entende por dinâmica climática, tá? Dinâmica, aquela questão de variedade, vários, mais de um, tá? Quando a gente fala de dinâmica, a gente fala de coisas que estão conectadas. É mais de um objeto, é mais de uma coisa que tem relação uma com a outra. E climática vem do clima, tá? Vem da questão da atmosfera, vem do nome tempo. E tudo isso a gente vai descobrir hoje, viu, meus lindos? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que essa dinâmica climática ela ocorre na chamada atmosfera, tá certo? E essa atmosfera é a estrutura externa da Terra, tá certo? Ela é a camada, gasosa e é composta por alguns elementos, como o nitrogênio, tá na maior parte, o oxigênio e outros tipos de gases. Então todos eles aí vão formar a nossa atmosfera. Mas saibam o seguinte, o nitrogênio ele está em maior quantidade do que o oxigênio. A atmosfera é como se fosse uma barreira, ela é uma capa que protege o nosso planeta. Então, qualquer ser externo ao nosso planeta vai ser influenciado pela atmosfera e pelas camadas que compõem a atmosfera. Prestem atenção. A atmosfera protege a gente do choque com corpos celestes, por exemplo, meteoros, meteoritos, tá certo? Em casos grandiosos, cometas e asteroides. Então, ela consegue fazer a combustão aí dessas partículas
A atmosfera filtra os raios solares. Para vocês terem uma noção, a atmosfera filtra até 62% dos raios solares. Ou seja, sem ela, a temperatura do planeta ficaria muito elevada e a vida seria quase que impossível. E ela retém parte do calor absorvido pelo planeta. Ou seja, mesmo com os raios solares aquecendo o planeta, a atmosfera consegue absorver a maior parte aí desse calor, o que faz com que a temperatura mantenha-se equilibrada para que a vida consiga prosseguir. Então, a atmosfera ela é extremamente importante para a vida no planeta. Isso faz com que, tá, todos esses itens responsáveis aqui atribuídos à atmosfera faz com que a temperatura na superfície terrestre seja favorável ao desenvolvimento da vida. Então a vida só consegue prosperar porque a atmosfera tem esses papéis. Ela tem esse papel de proteção. Então, qual é o papel da atmosfera? Proteger a Terra de elementos externos. O ar atmosférico, tá certo? A atmosfera ela é constituída por esse ar atmosférico, é formado por uma mistura de gases. Essa mistura de gases, a gente tem no nível do mar o predomínio do nitrogênio e do oxigênio. Nós temos também outros gases, mas que estão dissolvidos em menor quantidade. Então a gente tem um gás carbônico, a gente tem um metano, a gente tem um pouco de enxofre. Então, no caso, dióxido de enxofre, que seria o gás, a gente tem alguns gases nobres, mas tudo isso em uma quantidade muito pequena. O ar atmosférico também apresenta, em quantidades variáveis, vapor d'água, já que a água dos oceanos está sempre evaporando, assim como a dos rios, cinzas e poeira. Tá? A poeira é a menor partícula do grão de areia. Ela é tão leve que quando o vento bate, ela consegue se suspender e ficar em suspensão no ar. E as cinzas podem ser de queimadas, sejam elas naturais, causadas pela natureza, sejam elas antrópicas, causadas pelo ser humano, ou em erupções vulcânicas. As cinzas estão presentes dessas três formas. Há alguns anos, tá, tem-se um aumento da quantidade de dióxido de carbono, que é aquele, tá, CO2 que a gente vê. Dióxido, ó, porque tem duas moléculas de oxigênio. Lembra lá, quando a gente estava estudando lá em ciências? Pronto. Gás metano, tá, também está presente por conta da queima dos combustíveis fósseis. O que são esses combustíveis fósseis? São os materiais utilizados, tá, nos automóveis, utilizados nos aviões, utilizados nos navios. Tá? E aqui nós vamos ter o quê? Esse processo de queima, ele polui o meio ambiente. É por isso que cada vez mais, ano após ano, está se investindo em tecnologias chamadas de fontes de energia renováveis, como por exemplo a energia elétrica. Tá? Então, esses combustíveis fósseis, como o carvão mineral, como o petróleo, tá? E obviamente, quando se tem queimadas, principalmente nas florestas, isso gera uma grande concentração desses gases que provocam aí alterações ambientais, como algo que eu acredito que vocês saibam que é o aquecimento global. Tá? E aí esse fenômeno provoca o chamado efeito estufa, que é o quê? É o aquecimento anormal do planeta. Exemplo, o aquecimento global é um fenômeno natural. O planeta ele vai aquecendo com o passar aí de vários e vários anos. Agora, o efeito estufa é um fenômeno antrópico, né, causado por nós, seres humanos, que aceleramos esse processo que seria natural. Ou seja, percebam, nós conseguimos manipular, tá, alterar o planeta de tal forma que a gente está conseguindo mexer com grandezas gigantes. Essas grandezas são referentes, por exemplo, ao fato de nós conseguimos alterar o clima do planeta. Então, percebam o quanto que a gente está alterando o nosso planeta com a queima desses combustíveis fósseis, a ponto de a gente conseguir alterar um clima, a ponto de a gente conseguir fazer com que uma floresta deixe de existir, se torne um deserto. Então, a gente está conseguindo aí um desequilíbrio ambiental. Certo, Kevin, mas como é essa estrutura da atmosfera? Como é que essa atmosfera ela é composta? Certo?
Essa atmosfera é composta por várias camadinhas que vocês já viram aí nos anos passados. A primeira camada é a troposfera. Percebam bem, ó, os elementos que estão em cada uma dessas camadas. Ó, na troposfera eu tenho um avião, eu tenho um balão de ar quente, eu tenho uma nuvem que está precipitando, ou seja, ela está aqui, ó, despejando chuva. Mas quando a gente fala de precipitação, pode ser de vários tipos. Pode ser a chuva, pode ser a neve, pode ser o gelo, tá certo? Pode ser o granizo. Por favor, não confunda granizo com granito. O granizo é um bloco de gelo, é um bloco de água congelada. O granito é uma rocha, tá? Na estratosfera, eu já tenho, por exemplo, não mais o avião, que seria para transportar as pessoas. Eu tenho aqui um jato, tá? Nessa estratosfera, eu tenho um jato porque ela está numa camada maior do que a troposfera. É entre a estratosfera e a troposfera que eu tenho, por exemplo, a camada de ozônio. E é essa camadinha que vai fazer aquele papel que eu falei de filtrar os raios UV. O que significa UV, Kelvin? Raios ultravioleta. Na mesosfera, que é a camada intermediária, eu tenho nas regiões do extremo norte e polo sul, o fenômeno das auroras. Vai ser a aurora boreal quando ela estiver no norte e vai ser a aurora austral quando ela estiver no sul. Como eu posso chamar essas auroras? Auroras polares, que são justamente a refração da luz solar em pequenas gotículas de gelo no polo norte e lá embaixo no polo sul. É também na mesosfera que eu vou ter aqui, assim que ela sai da mesosfera e entra na estratosfera, a queima dos corpos celestes, no caso, meteoritos, tá? Asteroides. Tá? E aí, quando a gente está falando de corpos pequenos, esses corpos eles explodem, eles entram em combustão. Agora, quando é um corpo muito grande, ele passa por esse processo de combustão, mas ele não é tão alterado. Tá? Na termosfera, tá? Eu tenho aqui partículas de íon, tá certo? Alguns tipos de satélites ficam aqui nessa termosfera, mas o mais comum é que eles fiquem na última, na chamada de exosfera, que é o lacre espacial do planeta. É a última camada para a gente chegar no espaço. E esse espaço aqui não é para confundir com o espaço geográfico da geografia, não. É o espaço sideral. Então, aqui, nesse espaço sideral, eu tenho uma maior quantidade de satélites e a maior, obviamente, quantidade de foguetes, assim como eu tenho a ISS, que é a Estação Internacional Espacial. Como essa estrutura ocorre? Eu tenho a faixa da vida, que seria a primeira camada, que a gente dá o nome de troposfera. É nessa camada que vai de 0 a 18 quilômetros, com a temperatura de até menos 63 graus. Olha como é fria ela. Nela vão ocorrer os fenômenos meteorológicos. Anota aí, pega o caderninho bonitinho. Esses fenômenos meteorológicos eles vão ocorrer na troposfera, que é a faixa da vida. Então é nessa faixa aqui que vai chover, que vai ter vento. É por ela que vai andar os aviões, os helicópteros, os balões. A segunda faixa que nós temos é a estratosfera, que também recebe o nome de filtro solar. Por quê? Ela vai variar de 18 a 50 quilômetros, tá? A temperatura vai ser bem mais fria, vai variar entre menos 60 a menos 80. Nela vai estar a camada de ozônio, tá? Então, o ozônio, a fórmula dele é o O3 e é responsável por filtrar a radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Ou seja, é graças aí à camada de ozônio que a gente não vira, por exemplo, churrasquinho, a grosso modo falando. É por isso que a gente não vira churrasquinho no nosso planeta. É graças a essa camada de ozônio bonitinha aqui. E nós também conseguimos alterar essa camada de ozônio, tá? No início do século XIX, tá? Século XIX para o século XX, a gente conseguiu alterar essa camada de ozônio a ponto de a gente criar buracos nela. Então a gente tinha um grande buraco de camada de ozônio, da camada de ozônio na região da Antártida. E isso fazia com que o gelo derretesse naquela região muito mais rápido, já que eu não tinha a camada de ozônio para filtrar parte dessa radiação. Então é muito importante a gente perceber os impactos que a gente causa, tá? Já que naquela época a gente utilizava gases que afetavam e diminuíam a finura aí
iam afinando a camada de ozônio, que eram os chamados clorofluorcarbonetos, chamados de CFCs. A terceira camada que eu tenho é a película protetora, também chamada de mesosfera, tá? Ela vai variar na altitude, ó. Percebam que a altitude, pessoal, tá? Ela tá ficando cada vez maior, porque eu estou me distanciando da superfície terrestre, tá? A temperatura continua diminuindo, tá certo? E ela vai proteger a Terra dos meteoros, quando eles, por exemplo, caem a uma velocidade extremamente alta, de 65 mil km por hora, mas eles vão explodir ao entrar em contato com atrito, tá certo? Dessa camada e, obviamente, do ar também. Eu tenho aqui a penúltima camada, que é chamada de caminho para o Sol, porque depois dessa camada aí só tem mais uma, e aí já é o espaço sideral. É nela onde vão ocorrer, ó, as auroras, tá certo? Aqui é uma imagem de uma aurora. O nome dela é termosfera, tá certo? Ela vai variar de 80 a 300 km de altitude. A temperatura aqui não esfria, pelo contrário, pessoal. Como eu não tenho mais uma camada para proteger ou para filtrar, a partir daqui a temperatura começa a aumentar um pouco. Por quê? Porque a radiação solar vai começar a se aprisionar nessa camada, tá certo? Os íons que a gente vai estudar lá na frente, o que são, eles vão começar a se acumular e eles vão esquentar essa camada, a ponto dela chegar a quase 1000 graus centígrados, tá? Ou seja, uma temperatura extremamente elevada. Nessa camada, o ar vai ser rarefeito, tá certo? O vento solar, ele vai influenciar nessa temperatura aqui e vai trazer consequências, tá certo? Esse vento solar e esses raios solares, eles vão coincidir, tá? Seja na região do extremo norte, do Polo Norte, ou no Polo Sul, com as gotículas de ar congelado, o que vai dar uma espécie de refração da luz, o que vai provocar, por exemplo, é muito parecido, não com a formação do arco-íris, mas com as cores, só que são cores que vão se movimentar. Tá? Do contrário do arco-íris, a aurora que a gente está explicando aqui, ela vai ter uma característica de movimentação, o que o arco-íris não tem. Mas a função de refração de luz é a mesma. Tá? Essa camada aqui é chamada de ionosfera também. Tá? Vai ser uma faixa carregada de íons. E é aqui que nós vamos ter a transmissão das frequências de rádio. O rádio ele vai conseguir ser transmitido com mais facilidade nessa camadinha bonitinha aqui. Então eu trouxe para vocês uma imagem, tá, de uma aurora. Essa daqui é uma aurora boreal, tá, que fica no norte. Olha como ela é bonitinha. Ah, Kelvin, tem diferença entre uma aurora boreal e uma austral visível? Não, nenhuma. É praticamente a mesma coisa. O que vai mudar é só a região, tá, do planeta em que você vai estar inserida. E aí por isso muda o nome. Mas, por exemplo, se você tiver em dúvida entre uma que é boreal e uma que é austral, chama só de aurora polar. Serve para os dois tipos, tá certo? E aqui a última camada, que é a exosfera, que é chamada de lacre espacial, tá? Pelas imagens aqui você já consegue saber o que é que tem muito lá, que são os satélites. Tanto satélites quanto fragmentos desses satélites vão estar orbitando o nosso planeta, dando voltas ao redor dele, tá? Tem uma altitude de 300 a 600 quilômetros. A temperatura aqui também é elevada, já que eu não tenho nada para dissipar e filtrar a luz solar. E a transição entre a atmosfera e o espaço. Lembrando, esse espaço aqui é o espaço sideral. E aí, para a gente encerra falando aqui sobre tempo e clima. Vocês sabem qual é a diferença entre tempo e clima? Vamos lá. O tempo, ele é o estado momentâneo da atmosfera em determinado lugar. Exemplo. Vamos dizer o seguinte. Olha, são exatos 11h10. Quando der 11h15, vai começar a chover. Tá? Isso é uma alteração de tempo. Por quê? A atmosfera estava ensolarada, começou a ficar nublada e depois de 5 minutos começou a chover. Isso é uma alteração, ó, momentânea. Então tudo que ocorrer de forma momentânea, rápido, tá? É um estado de tempo atmosférico. Exemplo, hoje o dia está ensolarado, amanhã o dia será chuvoso. É um curto espaço de tempo. Como é curto espaço de tempo, eu estou falando do tempo atmosférico. Olha só como o nome é referente. Ó. Como é uma alteração de curto espaço de tempo, é o tempo atmosférico.
Quando vai ser clima, Kelvin? Quando eu tiver alteração durante um longo período. Eu preciso, para saber o clima, fazer uma análise. Essa análise leva até 24 anos para ser feita. Para eu dizer o seguinte, olha, no estado do Ceará, no mês de julho, que é o mês que vem, será um mês de chuva. Isso é característica de clima, porque eu estou afirmando que eu vou ter um mês inteiro de chuva. Mas eu só sei isso porque eu fiz uma pesquisa de vários e vários anos lá para trás, tá certo? Então, tempo, estado momentâneo da atmosfera. Clima, estado permanente da atmosfera. Um é momentâneo, existe uma variação mais rápida, o outro é permanente. Então, no tempo, tá? Eu levo em consideração a temperatura, o aspecto do céu, a ocorrência de chuvas, a umidade, a pressão e o vento, tá? Tudo isso aqui, ó, são fenômenos meteorológicos. A previsão do tempo atmosférico é feita por uma ciência que é chamada de meteorologia. E a meteorologia faz o uso dos satélites artificiais meteorológicos. Então é graças a eles que a gente consegue ter uma noção das nuvens que recobrem o nosso estado, quando elas estão passando, se elas estão precipitando, se não tem nuvem de jeito nenhum, tá? Se tem vento, se não tem vento, se tem muita umidade, se tem pouca umidade. Tudo isso são dados que os satélites mostram pra gente. E se você acessar um site chamado de FUNCEME, FUNCEME, tá certo? Que é a fundação que cuida dessa parte de meteorologia no Ceará, você consegue ver em tempo real as nuvens, se elas estão carregadas de chuva ou não para o nosso estado. Então, quer dizer que eu consigo fazer a previsão do tempo sozinho em casa pelo meu celular ou pelo meu computador? Consegue. Exemplo, quando a gente voltar para as aulas, amanhã eu vou para a aula, será que vai estar chovendo? Dá uma olhada no site da FUNCEME antes, que lá tá explicando. E aí você sabe se você leva o guarda-chuva ou não, se você vai de chinela para trocar o sapato quando chegar na escola ou não, tá? É um aplicativo muito legal. E aí, quando eu começo a observar as variações desse tempo que a gente acabou de falar, que é um estado momentâneo, eu consigo ver características específicas e em comum em alguns meses. E aí, graças a isso, eu consigo dizer qual é o clima daquele lugar, qual é o clima predominante, tá certo? Esses tempos de estudo vai variar entre 20 e 35 anos, tá? E o clima de um lugar é definido após um longo período de observações de todos aqueles fenômenos lá que a gente falou, da temperatura, da umidade, dos ventos, tá? Por hoje é só, tá? Nossa aulinha linda. Fiquem em casa, se cuidem. Muito obrigado pelo carinho, tá? Eu amei o fato de vocês terem gostado aí daqueles moldes que a gente fez, tá certo? Da estrutura da Terra. Vamos fazer outra atividade parecida, só que falando dos moldes das camadas da atmosfera. Um negócio bem bonitinho pra gente pintar, pra gente colorir, pra gente cortar e colar, tá? Um beijo, fiquem bem, se cuidem, que a família de vocês também se cuide, tá? Tô morrendo de saudades. Até a semana que vem e tchau, tchau.